Boa tarde, amigos. Hoje, 3/8/2020, já estamos em agosto, Maurício. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, amigo Machado. De volta aí ao Bate-Papo Tá Bom. Agora já estamos em agosto, Maurício. Ó, a partir de agora vai ser. Quando eu vou mostrar aqui, eu tenho que mostrar do lado errado. É aqui, ó, 13, 13, 13. Vamos lá. Estamos já em agosto, era para estar faltando alguns dias para começar a campanha, mas na realidade a pré-campanha se alongou até dia 17 de setembro, né, Maurício? Então, vamos precisar continuar aqui na batida de pré-candidatos. Maurício Lourenço, pré-candidato a vereador em Taboão da Serra, esse que vos fala, Antônio Machado, pré-candidato a vereador em Taboão da Serra, que ninguém tenha dúvida, sim, pelo 13, PT de Taboão, né, Maurício? Boa tarde, querido. Exatamente. Estamos de volta aí, PT na cena, no cenário político municipal aí em 2020, com candidatura própria e candidatos a vereadores de uma seleção de mulheres, uma seleção de homens para escolha aí da comunidade de Taboão da Serra. Tudo Bacana. renovado, tudo novo. Eu vi o encontro do professor Oderlan, nosso pré-candidato a prefeito em Taboão da Serra também, pelo PT. Fez um encontro com as mulheres, né? Pré-candidatas de Taboão, estava lá 7 pré-candidatas, faltou 2 que não pôde estar no lugar porque está trabalhando, né? No PT todo mundo é trabalhador, né? Não tinha empresário, não, né? Cheio de dinheiro, que não precise trabalhar, né? Os empresários que nós temos são trabalhadores também, né, Maurício? Exatamente. Então, as companheiras, a gente tem uma companheira histórica do partido que chama Isildinha, ela já foi secretária das mulheres, né, do partido, e ela tem uma larga experiência na militância, né, e gosta de atuar, gosta de incentivar, né. Então, ela ficou muito feliz quando ela viu lá 8 companheiras pré-candidatas a vereadoras, ela ficou muito contente, muito feliz e decidiu contribuir. Então, ela chamou lá numa reunião na casa dela para fazer esse encontro lá, trocar umas ideias e traçar aí uma trajetória coletiva com projetos comuns, que é o caso do Partido dos Trabalhadores, né? E mulheres de todas as cenas, a mulher da habitação, mulher do direitos humanos, mulher do movimento negro, mulher da. Então, nós temos essa diversidade, né? Então, nós São mulheres estamos muito contentes. batalhadoras, são mulheres do PT, são mulheres que não é de uma causa só, né, Maurício? No PT, nós temos múltiplas bandeiras. Vou aproveitar para mandar um abraço a todas elas, mandar um abraço a todos os amigos petistas e não petistas aqui do Tabuão, aos esquerdistas de Tabuão, agradecer aí a audiência. Estamos com bastante gente assistindo ao vivo. A gente sabe que essa live é assistida aí durante os próximos dias e principalmente nas próximas 24 horas por muita gente, né? Que costuma assistir em horários diferentes. Pedir para o pessoal compartilhar essa live para que assim chegue em mais gente essa nossa visão de esquerda, as nossas bandeiras sendo propagadas aqui, né, Maurício, com o coração. Nós estamos falando com o que somos. Nós somos de esquerda, nós somos petistas, sim, e estamos aqui colocando as nossas ideias na discussão de Tabuão, do estado de São Paulo e do mundo, né, Maurício? Na realidade, a gente está aqui para discutir hoje, principalmente segunda-feira, os acontecimentos da última semana e que virão aí por essa semana. Como eu coloquei, estamos numa véspera de campanha aí, né? Pessoal, vamos compartilhar. Aqui é o link pelo Facebook, depois eu coloco no YouTube. E eu gostaria que vocês nos ajudassem aí com uma curtida e também com compartilhamento, porque isso atinge mais pessoas dentro de Taboão. Maurício, vou falar aqui os números de Covid em Taboão da Serra, como já é tradição aqui a gente passar esses dados. Tem muita gente que me fala, Machado, olha, eu me acompanho por aí exatamente para ter os números de como está Taboão da Serra, porque, infelizmente, Maurício, o único órgão de imprensa que existe aqui é o Facebook, mesmo não existe jornal diário, não existe rádio de Taboão da Serra que faça uma programação que apresente para a população. Então, as formas de se chegar à informação de como está o Covid em Taboão da Serra é pequena. Então, a gente se soma aos poucos
que passa os dados reais fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Taboão da Serra. Infelizmente, são 200, muito grande. O número de pessoas contaminadas só aumenta. O número de casos confirmados em Taboão da Serra está em 3.507 pessoas, 3.507. Não vou falar famílias, porque normalmente quando uma pessoa se infecta, você pode multiplicar isso por 2, 3 dentro da família. Eu tive aí um amigo que trabalha com o meu filho, né? É barbeiro, e os pais pegaram e eles fizeram exames, né? Tanto meu filho quanto ele, para ver se pegaram ou não, se já pegou da mãe, se já transmitiu. Infelizmente, é um erro do município em não se fazer os exames nos familiares e amigos, ou seja, em quem teve contato com pessoas que têm o Covid, porque só nessa família, no caso, 2, e os outros 2 da família não puderam fazer o exame, e ao fazer o exame com uma semana, eu descobri que, na realidade, o exame só vai sair o resultado uma semana depois. Então, eles fizeram na quarta-feira passada o exame e só vão saber o resultado nesta quarta-feira. Agora, você imagina o meu caso, por exemplo. Tem o meu filho que trabalha junto com o filho dessa pessoa que está contaminada, e eu não sei se o meu filho pegou e se pode ter até passado para mim. Quando, na realidade, se o exame fosse feito a semana passada de uma forma rápida, um exame mais rápido, já que é um caso grave, isso poderia ter feito com que o meu filho já tivesse o resultado e já estivesse isolado e não estivesse transmitindo. O risco da transmissão é muito grande, e esse número de pessoas que estão propagando o vírus para 3.507 pessoas, na realidade, quando a gente olha o número de casos confirmados de um dia para o outro, era 3.387, passou para 3.507. Então, a gente tem aí praticamente 200 casos confirmados em um dia. Novos casos confirmados em um dia. Ou seja, é um problema sério, não estão levando em conta a propagação desse vírus do jeito que se deveria, e, infelizmente, fazer o exame, ter o resultado, isolar as pessoas que têm, a gente não consegue isolar nem os nossos, sabendo, né? Porque a pessoa não vai deixar de viver porque ela acha que talvez possa ter pegado. Infelizmente, não é assim que funciona, né, Maurício? É bem triste essa situação, né? Muito triste, viu? E assim, como você falou, se tem o acompanhamento da família, né, estende os exames aos familiares, evidentemente que vai dar uma segurada ali na disseminação do vírus, né? Que ele é muito rápido na questão da transmissão, né? Então, é assim, na verdade, Machado, o que aconteceu é que depois dessas 2 semanas aí de maior flexibilização, o Taboão entrou no regime da faixa amarela, né? Da flexibilização. Então, o que aconteceu? Aumentou 86% o número de incidência de casos aí de Covid na cidade. E, evidentemente, em termos gerais, está estabilizado, só que estabilizado por cima, né? E aí nas cidades variam, né? A quantidade. E aqui aumentou substancialmente o número de contaminados. Então, é uma coisa que precisa ser verificada. Mas, assim, Machado, com essa pandemia, é um caso que vai ser muito discutido aí nessas eleições de 2020, né? Tem essa questão da pandemia, vai ser discutido o papel do Estado, né? Questão dos gastos públicos e tal, né? Vai também outras questões que estão ocorrendo por conta de tudo isso. É a questão lá do. Não sei se você acompanhou aí a questão da Lava Jato, né? O procurador-geral Aras dando carão nos procuradores gerais, né? Porque estão naquele coluio da Lava Jato, né? Então, pelo que a gente observou essa semana aí, só sobrou a Rede Globo defendendo a Lava Jato, né? Nunca vi na história a Rede Globo transmitir sessão da Procuradoria-Geral. E eu vi eles transmitirem ao vivo no JN e e o Procurador-Geral levantando da cadeira, encerrando a sessão, fechando o computador e indo embora. Primeira vez que eu vi aquilo. Mas é assim, eu acho que é importante você relatar aí os números da cidade, né? Colocar nesse contexto e dizer sempre que nós temos exemplos de cidade paulista que
fez o melhor trabalho do Estado em relação à prevenção, em relação à preservação de vidas. E eu não canso de repetir, o Peredinho Silva, Araraquara, uma cidade que fez tudo o que tinha que fazer para evitar a disseminação do vírus do coronavírus. E deu certo. É o PT mostrando que faz diferente no momento que tem a sua chance de governar, né, Maurício? Isso é uma prova de que é o jeito certo. E para quem falava que isso era uma questão por ser uma cidade do interior de São Paulo, hoje, infelizmente, está provado que no interior do estado e no interior do Brasil, a coisa só se multiplicou. Hoje, o estado de São Paulo está com 23.317 óbitos, né? O estado de São Paulo. Infelizmente, a grande maioria já passou de 50%. O número de casos novos e de casos de óbitos sendo no interior, ou seja, o interior de São Paulo, você falou do Edinho Silva de Araraquara, é uma cidade do interior de São Paulo que está mostrando que, infelizmente, o vírus chegou no interior e está se propagando exatamente no interior, onde se propagava que lá não ia chegar, porque os municípios lá não estavam fechando e que não era igual São Paulo, e infelizmente isso aumentou. O estado de São Paulo está lá com 23.317 casos, Minas Gerais com 2.891 casos de óbito, Rio de Janeiro com 13.556 óbitos, no Sul a gente está com casos de mortes, né? Rio Grande do Sul, 1.974, Santa Catarina, 1.154, o estado do Paraná com 1.975, o estado do Mato Grosso do Sul, 404, aí o estado de Goiás, 1.686 casos de óbitos, né? Tocantins, que é interior do interior, 390 casos de óbitos, Mato Grosso do Sul, 1.800, o Maranhão não divulgou os dados, aí a gente tem Piauí, 1.354. Bom, a gente pode ficar passando aqui os dados estado por estado, mas na realidade a gente tem aqui Brasil, 94.226 casos de óbitos, ou seja, a gente vai estar chegando aos 100 mil casos de óbito ainda esta semana, né, Maurício? No ritmo que vai. Quando a Globo mostra aquela curva divulgada pela imprensa, porque os estados começaram a demorar para soltar os seus dados, a gente percebe que, infelizmente, a média acima de 1.000 continua. E no ritmo que vai, ela vai atingir mais um mês aí nessa casa, para quando ela começar a cair no interior, para daqui 30 dias. Não tem como o interior, de repente, passar a cair. Infelizmente, o interior do estado de São Paulo, o interior de todo o Brasil, ele está ainda mantendo e em alta a quantidade de casos. E, infelizmente, essa é uma realidade que está difícil de ser mudada. Como você colocou a situação do SUS, esse ano na campanha, as campanhas vão girar, sim, em torno do vírus. Né? Porque bater 100 mil mortos, com certeza, infelizmente, a gente dá aí a 6 mil, menos de 6 mil óbitos para chegar nos 100 mil, que vai dar uma semana, vai estar atingindo 100 mil. E nós temos para a eleição mais de 60 dias, né? A eleição é 3 de novembro, a gente tem setembro inteiro, outubro inteiro, para daí a gente chegar em novembro. Então, são 3 meses, 90 dias. 90 dias a um ritmo de 1.000, são mais 90 mil. É muita coisa até o dia 3 de outubro que pode acontecer. Né? E, infelizmente, o que a gente vê é que o Bolsonaro, sem ministro da Saúde, não vai mudar em nada a sua linha de governo, né, Maurício? Pelo que você vê, você tem a esperança de ver alguma modificação nessa política de saúde ou a mudança do SUS no número de exames? Você viu alguma notícia aí nesse sentido que a gente pudesse ficar mais alegre, Maurício? De jeito nenhum, viu, Machado? Na verdade, esse governo ele tem continuado o gasto médio de 30%, né, do recurso destinado para o combate ao coronavírus nacionalmente, é gastado menos de 30%. Então, na verdade, ele não quer solução, ele quer a confusão, né? E eles, como eles são adeptos do negacionismo,
Eu acho que nessa pré-campanha, Da inclusive na primeira campanha, parcela, mas acho que nem nós vamos ter chegou a receber. que nós vamos ter que trabalhar muito na questão da ciência, né? De combater o negacionismo, combater a normalização do absurdo, que é o que está acontecendo hoje, né? Então, nós vamos ter uma tarefa muito grande, principalmente os Né? progressistas, né? De colocar para a população essa situação desse governo, que é totalmente negacionista em relação à ciência, em relação porque aí você está tocando na vida das pessoas, né? Você está colocando em risco a vida das pessoas. Então, eles querem apressar para reiniciar as aulas, eles querem apressar para iniciar atividades de trabalho, né? Então, e os especialistas estão sempre dizendo, ainda não é hora de botar a criança na escola, ainda não é hora de voltar 100% tudo, porque ainda está no platô, mais de 1.000 mortos por dia, e a gente não vê nada que vá contribuir para diminuir isso aí. Parece que vai. O governo Bolsonaro ele espera mesmo que diminua naturalmente, né? E não por medidas tomadas por políticas públicas, igual as políticas que nós vimos aí com o companheiro Edinho e o companheiro aqui de Franco da Rocha também, o, o Kiko, né? Que são companheiros que trabalham com política pública, né? Trabalham com os instrumentos públicos direcionados à comunidade, né? Então, é diferente do que está sendo proposto aí pelo governo, que o maior exemplo da falta de preocupação com a vida da população é não ter um ministro há quase 3 meses, o ministro da Saúde, para coordenar essa política de saúde. Como ele não tem, não precisa de ministro. E é o que a gente está acontecendo, é o que a gente está acontecendo, vendo acontecer, né? Que é esse caos total da parte do governo federal no combate ao Covid-19. E os estados, né, fazem, entre aspas, né, o feijão com arroz, né, poderiam fazer muito mais, né? Então, aí a gente vê propostas aí para ajudar o cidadão, a gente tem proposta para manter o auxílio emergencial até o final do ano, a gente tem proposta para ajudar o pequeno comércio, a pequena indústria, né, a média indústria, mas não é vontade do governo que está aí, né? E a população tem que ter essa consciência e ver, né, que o Estado é para intermediar aí além da boa convivência, a paz, oferecer ajuda aí a quem está precisando. E a gente não vê aí nesse caso, né? Não, perfeito. Na realidade, Maurício, eu estava dando uma olhada aqui de uma forma geral, ah, as notícias aí do início de semana, e olha, não tem novidade, né? Infelizmente, a briga esquerda-direita no Brasil vai continuar, e as diferenças entre quem defende o certo, o politicamente correto, e quem está defendendo o politicamente incorreto, descaradamente na própria imprensa, através de mentiras, só aumenta a diferença entre os polos. Né? Quando fala esquerda e direita, às vezes fala, não, a esquerda, eles querem, às vezes, até colocar que a esquerda defende news, tanto eles falam, olha, gente, é só olhar o número de sites e Facebook e Twitter de vocês que está caindo por mentira. Não, o que eles acusavam, eles estão caindo com um efeito dominó. A justiça parece que agora tomou partido no sentido de tentar fazer o politicamente voltar a ter valor no Brasil, né, Maurício? Como você está vendo esse debate esquerda, direita, e infelizmente vê que a justiça está tendo que estar lado pelo lado correto da força, pelo politicamente correto. Porque, inclusive, a justiça, nos últimos 4 anos, tanto o STF quanto as instâncias menores da justiça brasileira, junto com a Procuradoria-Geral da República, junto com os procuradores do Brasil inteiro, parecia que estava tomando partido do política correto, batendo no peito e correndo para abraço, né? Eu começo a entender a leitura agora
de que a justiça se tocou que ela vai ser a primeira que vai ser censurada, né? Eles batem firme a direita raivosa, a direita ultradireita, a direita radical, a direita fascista. A primeira coisa que eles estão indo para cima é exatamente para cima da justiça, né, Maurício? Como você tem visto esse debate aí da esquerda-direita e, principalmente, né, do politicamente correto contra o politicamente incorreto? Nós estávamos certo e vamos continuar certo, Maurício? Fala para mim. Olha, a gente continua, como a gente fala, né? A gente continua do lado certo da história, né? E aí o que a gente vê hoje é o seguinte: tem vários grupos aí da sociedade arrependidos, né? A gente deve ter aí uma paciência, né? Uma solidariedade com essas pessoas que se Condescendência, arrependeram, né? né? Se arrependeram, mas não esquecer do verão passado. E assim, na conjuntura política, o que está acontecendo hoje é o seguinte: a direita, lê-se PSDB e companhias, perceberam que não conseguem vencer aí o bolsonarismo, a extrema direita, sozinhos. Então eles têm que ganhar o centro e mais um pedacinho da esquerda para eles avançarem e conseguir tirar o bolsonarismo. Acontece que esse tipo de articulação que tá tendo hoje, eles eles têm um norte. E qual é o norte? Deixar o Partido dos Trabalhadores de fora do cenário, deixar principalmente o chamado campo lulista fora do cenário político. Aí não é democracia, né, nego? Eles querem que a gente ajude a tirar o Bolsonaro, mas quer manter as irregularidades da Lava Jato contra o presidente Lula. Ele não pode aceitar, né? Então não tem acordo. E aí o que acontece? Qual é o partido realmente estruturado e organizado no país inteiro? É o Partido dos Trabalhadores. Então, fico 30% do eleitorado é de centro-esquerda, né? Centro-esquerda. 30% é centro-centrão e 30% é direita, extrema-direita. Entendeu? Quem está dividido não somos nós. Quem está dividido é a direita, que está com um grupo de extrema-direita governando, e a direita bonitinha e de roupa passada não está governando, mas está escondida. Tem muitos cargos aí no governo federal que é gente do PSDB, é gente do PTB, é gente do. Você entendeu? É do DEM. Então, eles estão governando. Mas eles não estão gostando que o presidente é mal educado, fala palavrão, é homofóbico, entendeu? E isso aí eles não querem. Né? Tá feio. Mas quando fala de política econômica, a recuperar os direitos da classe trabalhadora, aí eles estão fora. Aí não dá, né, colega? Aí não dá. Então nós vamos. Todos juntos. Olha aqui uma coisa do politicamente correto, Maurício, só para acrescentar aqui para você no debate. Onyx Lorenzoni fechou acordo e aceitou pagar R$ 189 como prestação pecuniária. Como é lindo o politicamente incorreto, né? O cara vai lá, paga para a procuradoria não continuar a investigação, que daria numa condenação, porque existe prova de que ele fez um caixa 2 em campanha, existe prova. Então, como é politicamente incorreto, eles vai lá e faz um acordo, a procuradoria faz um acordo pecuniário para que não seja investigado e assim ele não seja condenado. Quer dizer, essas pessoas, Maurício, ou seja, aí ele não vai ser julgado. Aí existe a direita que chega a vida. Se a gente é pego numa situação dessa, vai ter um julgamento, vai ter um pagamento, vai ter uma condenação, e teve várias condenações nesse tipo de situação. Deu uma travadinha aí no Pode vídeo. ficar com dinheiro roubado. É inacreditável como esse lado. Existe dois pesos, né? Nesse caso aqui, eu estou falando do Onyx Lorenzoni, que é do complicado.
Exatamente. Esse cidadão aí, ele já foi até perdoado pelo Sérgio Moro, lembra? Ele pediu desculpas, então, e o Sérgio Moro aceitou as desculpas dele. Eu não sei se você lembra. Então, esses aí são os típicos cidadão de bem, combatentes da corrupção, né? Onyx Lorenzoni e outros. Então, é assim, o que veio ocorrendo é que eu acredito que a população está começando a perceber a extrema hipocrisia desse pessoal que está no governo, que na verdade está assaltando o país, né? Na verdade está entregando aí o patrimônio nacional na bacia das almas, na verdade está colocando a soberania nacional abaixo da guia, quase dentro da sarjeta, né? A gente, não sei se você acompanhou aí, Machado, o embaixador americano falou que o Brasil não tem que aceitar aquela empresa chinesa lá, Huawei, aquela empresa que tem o 5G, né? Eles não querem que o Brasil adote essa tecnologia aqui só porque é chinesa. Vi ontem na imprensa comercial aí que o Trump ele quer, ele quer que a Microsoft compre aquele aplicativo TikTok só porque é de origem chinesa, entendeu? Para ficar com a propriedade lá. Então, esse governo aí manda no daqui e o daqui fica beijando a bandeira deles lá, né? Então, nós temos um governo totalmente desmantelado, que não tem identificação com a sociedade, tem identificação com a nossa elite cretina, corrupta, escravista e hipócrita, né? Que colocou esse cidadão aí fez tudo possível e gastou todo o dinheiro que pôde para colocar esse cidadão aí, através de mentiras, fake news, dinheiro campanha de fora para dentro do Brasil, né? Deixou esse cidadão na presidência, justamente para combater todas as políticas públicas de soberania que vinham para o país e todas as iniciativas da equidade, da igualdade nacional da população, dando acesso à educação, emprego, né? O desenvolvimento do Brasil ficou para as calendas agora que esse pessoal é de propósito. Eles estão quebrando o país de propósito, porque eles não, e principalmente nossa elite, não quer um país soberano que tenha o seu povo tenha orgulho do país, né? Sai lá fora, as pessoas elogiam o Brasil, a sua população. Eles não querem isso, né? Eles querem viver subalternizado. E não é o povo, não, é a elite que quer. E a gente, como nós tomamos esse tropeço aí, tem que aguentar essa turma aí até 2022, pelo jeito, porque a elite nacional está gostando do projeto econômico dele, né? Então, está arrebentando com a classe trabalhadora e está arrebentando com as instituições. E diz combatente de corrupção. Onde? Onde? Maurício, tem uma situação aí que é bonito de ver. A gente costuma dizer, né, entre a gente olha e fala assim, olha, como está bonito de ver a guerra entre o Bolsonaro e o Moro, né? A questão da Lava Jato, Deleganol, né? Delegamanol, sei lá qual é o nome desse cara. Toda vez que eu vou falar, eu enrolo a língua. Delagnol. Delagnol. Delanhol, é isso, Delanhol. Ô, meu querido, a briga entre eles está bonita de ver, porque na realidade, quanto mais eles se debatem, mais nós concordamos com os dois lados, né? A luta do presidente da PGR, indicado pelo próprio Bolsonaro, tentando acabar com as falcatruas do próprio Lava Jato. Eu vi a entrevista dele no 247, aliás, Prerrogativas, e foi uma coisa linda de se assistir, porque ele parecia o advogado do PT falando da Lava Jato. Eu falei, nossa, esse cara é o advogado do PT indicado pelo Bolsonaro? Não, não pode ser. Os bolsonaristas vão demitir ele do cargo. Ah, não pode demitir porque o cargo é vitalício, né? Tem um prazo lá, na realidade, um prazo de 2 anos, 2 anos renováveis, né? Pode ser reindicado do cargo. Ou seja, tá lindo de ver. Eu vi a entrevista e eu falei, nossa, esse cara é petista? Será que ele enganou o Bolsonaro? Não. Na realidade,
ele está tendo que apontar as realidades do caso da Lava Jato, porque a justiça, os juízes do STF estão para decretar o fim pela justiça. O alvo dele Ele é o Moro. então a mira dele é no Moro, mas na realidade em toda a Lava Jato, porque a própria Lava Jato está se voltando agora contra os próprios políticos do Centrão que hoje estão com o Bolsonaro. Então é uma luta em glória para eles, porque alguém vai perder. E eu gostaria que fosse os dois, né, Maurício? Foi lindo de ver a entrevista do PGR lá no Prerrogativas, e dentro dessa tese aí, o Lula está dando de braçada ao comentar e pedir um debate ao vivo na Rede Globo de televisão. Pode colocar o Moro para defender vocês contra mim, ou coloca o advogado lá do próprio Lula para debater com o Deleganol, não tem problema nenhum. A verdade, Maurício, vai aparecer, e o lado certo da força vai aparecer, está aparecendo. Só que hoje, quando eles precisam reconhecer que eles estavam errados, que fizeram a coisa errada, é lindo de ver. Quando você vê o Gilmar Mendes ser chamado de comunista por esse pessoal do Bolsonaro, eu acho maravilhoso, porque o Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique, foi um cara totalmente antipetista durante todo esse período. Então, ver ele colocar na imprensa que, infelizmente, a justiça brasileira, ele coloca com as palavras do Gilmar Mendes, PSDBista roxo, homem de confiança do PSDB durante todo o período, antipetista de uma vida inteira, portanto, uma pessoa imparcial, para ver. Falar que ele está passando vergonha no exterior, na justiça do mundo, quando analisa a justiça brasileira, eles não conseguem entender, e ele fica envergonhado, é porque ele passou a ser vaiado em auditórios de universidades europeias e universidades americanas. Eles eram recebidos como uma grande autoridade, um ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E hoje eles são citados lá nas universidades, por quem entende de justiça, como pessoas despreparadas, parciais e que condenaram o Lula ou deixaram condenar. Então, a única situação em que todos esses ministros que estão hoje no STF têm para resolver a vida deles e se colocar no histórico deles é acabar com a Lava Jato. Mas é lindo de ver, fala a verdade. Nós estamos aqui tirando um nó da garganta ao ver esse tipo de comentário, né, Maurício? Me fala um pouquinho você, vai. Me conta se você está meio triste com a justiça brasileira. Rapaz, na verdade, eles, primeiro, no início do ano, começaram, esse pessoal da Justiça, STF, STJ, né, começaram a ser atacados pela extrema-direita, né? Fecha Congresso, fecha STF, fecha STJ, fecha tudo, né? Então, eles perceberam que esse pessoal não tem limite. E aí, foi percebido também a expectativa eleitoral de Sérgio Moro, né? Ficou muito clara. E também o pessoal da política também percebeu que o Sérgio Moro também é um meio canalha, é um risco e tal, né? Não é só o Lula que ele quer pegar, né? Ele quer virar, abre aspas, o dono do Brasil, né? E para isso ele passou por cima de tudo que é código da Constituição, do Código de Processo, né? Tudo que tem a ver com o judiciário, das regras, dos procedimentos, ele passou por cima. Então ele não vai merecer a confiança de ninguém, na verdade, né? E o Brasil, como você falou, como o ministro vai para o exterior, antes era considerado, chamado para palestra e tal, nas universidades, o pessoal agora quer distância, porque viram que é um STF de uma cidade, de um país como é que chama lá? A República Bananeira, né? Então não tem seriedade. Então eles estão muito mal na fita lá fora. E depois, assim, todas essas coisas que estão vindo à tona, inclusive pela Vaza Jato e agora a Pública, pelo Intercept, né? Todas essas situações do conluio de uma parte do Ministério Público com o Sérgio Moro e alguns políticos da direita, tudo isso, a defesa do presidente Lula já sabia, tudo isso nós da militância progressista e do Partido dos Trabalhadores já sabíamos, né? Tanto é verdade que nós vimos em tudo que é movimento que era feito em defesa do presidente Lula. Eu fui a Porto Alegre, fui a Brasília, fui em vários locais que teve ações,
Teve festival Lula Livre aqui no centro de São Paulo, na República, né? Eu fui com muita convicção da inocência, da sinceridade do presidente, entendeu? Então a gente ia com convicção de que a gente estava do lado certo, fazendo a coisa certa. Então, a gente vê isso hoje, essa briga entre o campo aí da direita, da extrema-direita, eles estão brigando pela manutenção de poder e um combatendo o outro para o outro não ocupar o espaço, entendeu? Do outro. Então, nós estamos, de certa maneira, de camarote, do ponto de vista estratégico, e muito atentos do ponto de vista jurídico, porque o PT está sempre combatendo ali na linha de frente, denunciando essas irregularidades que foram feitas, qualquer um deles, procurador, promotor, juiz. O PT nunca teve medo de denunciar os malfeitos desse pessoal do judiciário, nunca teve. Né? Mesmo sendo acusado, atacado, de tudo que é lado, tentado transformar esse grupo político, tentaram criminalizar, condenar, mas não conseguiram, porque a gente tem raiz na sociedade e teve uma parte muito forte de resistência. Não é à toa aqueles 580 dias que o presidente Lula ficou em Curitiba, aquele acampamento Lula Livre virou um ponto turístico, virou um local de visitação, de expansão de cultura, de educação, de comunicação, e todos os grupos organizados da sociedade foram lá visitar, fora as autoridades internacionais que foram lá visitar Lula. Do Então, mundo. nós estamos muito tranquilos, nós, enquanto partido, sabemos que temos projeto para o Brasil, para o Estado, para o município, entendeu? Muito tranquilo. E estamos esperando, dentro da institucionalidade, estamos esperando os momentos aí legais de entrar em campanha, mostrar nosso legado, nossas lideranças e voltar a governar, voltar a aplicar um projeto de verdade, que hoje não tem. Hoje é as oligarquias tomando conta, cada um do seu quadrado, né? A gente é comandado hoje pelo sistema financeiro e os ruralistas, se você for olhar, né? Voltamos ao século XIX na economia e nos costumes. Não é possível isso, né? Então a gente Não, tem que pessoal, olhar para frente. não, mas é verdade. Estou vendo aqui, procurador Celso Tres, membro do Ministério Público Federal, que atuou no caso Banestado, diz que, mais escandaloso, só se o STF não a reconhecer a ilegalidade contra o ex-presidente Lula. Aí dentro do que você está falando, né? O medo que o Ministério Público correto, que está do lado certo da força, a gente costuma falar, né? Que quem está correto, está do lado certo da força, ele não precisa ter medo. Uma hora vai aparecer. Isso foi o que o Lula falou quando ele foi preso, ele vive repetindo, né? Que ele poderia ter fugido do Brasil, ele falou, não, eu vou enfrentar a justiça, vou esperar o tempo certo da verdade aparecer e não tenho vergonha de ser preso injustamente. Eu estou sendo preso injustamente. E hoje, mais dia menos dia, a justiça vai ter que reconhecer isso. Porque se o STF botar em julgamento e falar que o Moro foi imparcial no julgamento do Lula, aí é assinar embaixo, coisa que o STF não fez até hoje. O STF sempre adiou, jogou com a barriga, fez o jogo da direita, que era da direita do PSDB, porque eles achavam que o PSDB assumindo o poder, o Alckmin ganhando a eleição, eles poderiam desfazer o julgamento a qualquer momento, indicavam o procurador-geral para passar um pano para eles e vida que seguia. O problema é que eles acabaram elegendo a extrema-direita, os fascistas, que foram para cima deles. E eles mesmos não acreditavam na ignorância da direita raivosa, né, Maurício? A verdade é que o STF já tinha todos os sintomas, porque quando ia para Paulista em 2013, 2014, em 2015, todas as vezes a direita atacou o STF. Na figura do Lewandowski, que era o presidente na época de caçar Dilma, a direita foi para cima do Lewandowski, foi para cima do STF. Porém, a maioria lá optou por achar, não, a gente caça a Dilma, esse pessoal vai ficar feliz, aí elegemos aí um presidente de nosso bom grado, como foi o caso como foi o caso do Temer, né? Só que eles contavam que depois vinha alguém da direita
amiguinha deles. Infelizmente, na democracia, quando o voto popular está em aberto e realmente as urnas estavam em aberto, podia dar merda. E a merda deu, né? Vamos falar a verdade, que é isso que aconteceu. O Jean Williams, de lá dos Estados Unidos, coloca: nunca vi sujeitos tão imorais, referindo-se aos procuradores arrependidos de ter votado no Bolsonaro, né? Os cínicos nunca apostaram tanto na falta de memória e na estupidez hegemônicas no Brasil desde 2016, criticou o ex-deputado do PSOL. É isso que a gente estava falando. O próprio PSOL chegou a fazer campanha no Fora Dilma, achando que depois chegava a vez deles. Quando eles começaram a apanhar na rua, na Paulista, lá, acordaram que a maioria de esquerda é petista, a maioria de esquerda são sindicalistas de esquerda do PT, e não existe movimento social, porque muito se fala, viu, Maurício, que o PT não está dentro dos movimentos sociais. E eu, nessa minha caminhada dentro do PT, o que eu enxerguei é que o PT está, sim, dentro de todos os movimentos sociais, MTST, MST, todos os movimentos sociais dentro da cidade de São Paulo, que são muitos, ou mesmo na grande São Paulo, todos os movimentos sociais têm petistas em maioria. A maioria de esquerda votam no PT, votam no Lula, votaram no Haddad e precisam ficar com as lideranças desses movimentos e entender que eles não podem ser maioria nas direções, mas na base a maioria é de petistas, que embora pode não se declarar sou petista, sou filiado, mas ele é petista de coração, ele é esquerdista de coração. Então, quando muitos falam que o PT não tem maioria nos movimentos sociais ou não tem pé no movimento social, eu acho isso um ledo engano cometido e falado até mesmo por petistas, viu, Maurício? Eu, hoje, militando aqui dentro do PT, né, você sabe que eu estou dentro do PT aí nos últimos 2 anos e meio, desde janeiro de 2018, que eu milito internamente, e eu vejo que o PT está, sim, em todos os movimentos sociais, movimento das mulheres, movimento dos negros, movimento por moradia, movimento por LGBT, por todos os movimentos, eu vejo petistas filiados ou não, em todos os movimentos sociais. Então, essa mentira que próprias pessoas do PT contam, de que o PT tirou o pé do barro, eu não enxergo assim nos últimos 3 anos, estando dentro do partido. Quando eu estava fora, eu precisava escutar alguém que estava dentro e acreditar. Hoje eu estou dentro, estou na executiva do PT de Taboão da Serra e em toda a macro região aqui, que eu tenho a honra de estar representando o PT do Taboão na macro região, que são 16 municípios, eu vejo todos os petistas dessas 16 cidades da nossa macro-região enfiados nos movimentos sociais, sim. E aí, voltando e devolvendo a palavra para você aí, meu querido, já vamos a 43 minutos, eu achei que a gente só ia falar por 30 minutos hoje, já estamos nos 43 minutos. Me fala um pouquinho aí do que você acha dessa situação aí do Ministério Público, essa palavra do Jean Williams. Então, como eu falei antes, né? Para nós isso não é nenhuma novidade, né? A gente sabe que e acredita, né, que a verdade vencerá. O ex-presidente Lula ele jogou todo o peso nas instituições. Teve até uma certa crítica, né? Ele poderia ter saído, pegado ido para uma embaixada, não sei o quê. Ele resolveu enfrentar até quase com a própria vida, né? Enfrentar o status quo do judiciário brasileiro, das instituições brasileiras, e ir para esse combate. Na verdade, foi um homem contra o Estado, pelo menos contra uma parte do Estado, né? E ele tem conseguido provar o que vinha dizendo durante o tempo, né? E quem está se desmoralizando e quem vai ter uma história bem manchada de vida, né, a registrada, será esse grupo aí da Lava Jato, será esse grupo do Sérgio Moro que cometeram injustiças. Eles vão para a lata do lixo da história apenas porque cometeram injustiças dentro daquele espaço de poder que eles tiveram, né, que é o espaço para fazer justiça, eles fizeram injustiça, ainda vai pagar por isso. E aí, não é à toa que saiu um livro do Lula, né, que acho que do ano passado, né? O título do livro do Lula é A Verdade Vencerá. E ele fez porque acreditava.
E a gente acredita, e a gente continua acreditando. E assim, a suspeição do Moro é como você relatou aí, juristas, professores, aquele grupo prerrogativas, eles fazem um debate intenso relacionado às ações de procedimento do Judiciário Brasileiro, principalmente do grupo do Sérgio Moro e da Procuradoria Federal, na pessoa do Dallagnol e sua equipe, né, da Lava Jato, todo tipo de erro eles cometeram, todo tipo de atropelo eles cometeram. Então, eles vão pagar por isso. Vai passar o tempo, eles vão pagar por isso. Porque o cara, eles tinha 10 vezes mais dados do povo brasileiro do que a, a, o Ministério Público do Brasil inteiro. Né? Eles tinham mais informações. O pessoal estava falando aí que o Ministério Público Brasileiro tinha 40 terabytes de informações relacionadas ao brasileiro. Só a Lava Jato tinha 350 terabytes. Tem alguma coisa errada aí. Como disse o Gilmar Mendes, é o rabo abanando o cachorro e não o contrário. Então, eu estou muito tranquilo relacionado a isso. Né? Sobre os movimentos sociais, o PT, quando foi fundado o PT, esse mesmo grupo de trabalhadores se organizaram e fundaram a CUT, né? Aí apareceu outras centrais sindicais para combater a CUT. Em 90, a Força Sindical apareceu para combater a CUT, que era mais ideológica, era mais classe trabalhadora, né? E aí surgiu no governo Collor, não vamos esquecer também, né? E o pessoal vou ficar falando de partido aqui, outros partido da base, né? Da esquerda, né? Mas tem base social, o pessoal tem, universitários, jovens, tal, isso aqui tem base sim. Mas a base do pessoal aumentou por quê? Porque o programa do PT na educação ampliou muito a quantidade de alunos da periferia, filho do trabalhador, na universidade. E eles se identificam, né, com a proposta mais revolucionária, até pela idade, né, jovens e tal, né? E é natural. Agora, quem tem experiência administrativa e já sofreu todo o ônus e o bônus de governar foi o PT. E é por isso que também é o mais combatido. Por quê? Porque dos partidos de esquerda ainda é o único que tem perspectiva de poder federal. Então, a direita, a extrema-direita, convive muito bem com um partido menor, um partido que não tem perspectiva de governar. Agora, com o PT, não, o PT é diferente. O PT, os caras partem para a extinção do PT. Por quê? Porque está enraizado no povo brasileiro e pode chegar a governar num tempo menor aí do que esses outros companheiros da esquerda aí, né? Sem menosprezar, cada um tem sua história, mas também cada um tem seu tamanho. E o PT tem o seu adquirido na história e dos 4 mandatos nacionais que ficou registrado aí com o melhor governo para a classe trabalhadora desse século XX no Brasil, comprovado. E o Lula, que errou muito o Lula, né? Saiu com 87% de aprovação. Imagina se tivesse acertado tudo. Maurício Machado São Cultura. Vamos lá. Brasil e mundo, a gente fala de discutir, então vamos passar um pouquinho no mundo aqui para a gente finalizar essa live, meu querido. Ó, como é bonito estar do lado certo da força. Vou aproveitar que a minha esposa está trazendo um cafezinho. Falou, ó, um café para vocês, amigos. Compartilha aí, gente. Um cafezinho para você. Eu vou molhar o bico aqui, ó, para não queimar, hein? Ó. Tá ótimo. Tava com saudade do meu cafezinho aqui. A minha esposa hoje trouxe. Obrigado, querida esposa. Oh, meu Deus! Hoje você não vai trabalhar, não. O prefeito vai achar ruim. Mas para falar aqui, viu, Maurício, de internacional, tem uma notícia boa aqui para os bolsonaristas. Chega de falar de cloroquina. Aí você vê uma manchete dessa, você fala assim, lá vai ele falar do Bolsonaro. Aí vamos lá. Diz militar que chefia a Covid nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu estou descobrindo agora que quem chefia é um militar. Dá para acreditar, Maurício, que um militar nos Estados Unidos chefia a testagem de Covid? Esta eu não aqui. Até agora, já fizeram 5 estudos controlados
que não mostraram qualquer benefício da hidroxicloroquina no tratamento de Covid-19, disse em entrevista o secretário assistente do Ministério da Saúde. Você acredita numa coisa dessa, Maurício? Aí eu começo a ler a manchete, eu falei, não, isso daqui a gente está falando do Bolsonaro, dos militares do Brasil. Aí eu descubro que tem um militar falando de cloroquina nos Estados Unidos. Você sabia disso? Fala para mim que você sabia. Eu não sabia que tinha um militar cuidando de cloroquina nos Estados Unidos. Me fala aí. Eu também não sabia, não, viu? Mas é por isso que o Trump vai perder a eleição para o Biden, porque ele também está com a política ali próxima do Bolsonaro para pior, né? Então, vai perder lá e vai ser a corriola para cá também. Esse aqui pensa que vai ficar, não acredito. O povo brasileiro está devagarzinho acordando por enquanto, tem aí. Ele está tentando se apropriar aí do auxílio emergencial, está indo para o Nordeste tirar foto com chapéu de couro, só que não é nada original, né? Ele não se identifica com aquele povo, né? Ele não se identifica com o povo nordestino, muito menos com o chapéu de couro na cabeça, né? Porque o militar só ia lá Querido, para combater. Ele contratou um fotógrafo agora e parece que o nome dele é Ricardo Stuckert. Ah, não é não, é parecido, parecido. Bom, mas voltamos aqui, já que a gente voltou a falar de Bolsonaro sem querer, falando de cloroquina, nos Estados Unidos, a gente falou de militar, tudo a gente tá achando que é a mesma coisa que é de Brasil. Vem uma nova aqui, eu lembrei, nem era para falar dele, mas vou falar, ele contratou um fotógrafo. Só que o fotógrafo ele está copiando as fotos do Ricardo Stuckert para fazer foto do Bolsonaro copiando o Lula de 8 anos atrás, meu querido. Tá difícil, olha, tá difícil. A verdade é que, por mais que a gente vá analisar, querendo analisar com tranquilidade a situação deles, eles só conseguem fazer coisas para a gente rir. E eles acham que estão inovando. Agora eles têm umas fotos bonitas. O homem não está mais saindo de pijama. Mas para não mudar de assunto e ficar no internacional, eu vou te falar uma coisinha. Como é bom estar do lado certo da força ao analisarmos os fatos do Brasil, de Taboão da Serra e do mundo. E olha que nem falamos de Taboão, né? Falamos um pouquinho aqui de Covid e Taboão, mas olha essa notícia. Suspeito de corrupção, aí você pensa, é no Brasil, né? É só no Brasil que tem corrupção, então suspeito de corrupção é no Brasil. Rei emérito, João Carlos I, decide sair da Espanha. O rei emérito, que é investigado por suspeita de corrupção de 100 milhões, anuncia sua decisão de deixar a Espanha em uma carta endereçada ao seu filho, o atual rei Felipe VI. Querido, você achou que eu estava falando do Brasil também, quando fala suspeito de corrupção? Rei emérito, quem é esse rei? Tiver Maurício, é aquele rei que falou, por que não te calas? Ao nosso querido... por que não te calas? Do nosso querido Chaves. Como é bom estar ao lado certo da força. Quando ele falou, por que não te calas? Eu já tive certeza que eu estava do lado certo da força ao apoiar o Chaves. E hoje, tantos anos depois, 100 milhões em corrupção, um ex-rei é obrigado a abandonar seu país. E o problema é a esquerda, viu, Maurício? Segundo eles, o problema do mundo é a esquerda. O Trump deve estar chamando lá, está querendo intervir em estados americanos porque são comunistas. Agora, esse rei, será que é comunista? O Trump é comunista? Esse pessoal aí é tudo da massa cheirosa, como disse uma certa jornalista um dia. Ô, Maurício, me fala alguma coisa de Taboão da Serra para a gente encerrar essa live e faz suas considerações finais aí, meu querido. Fica à vontade. Já estamos aqui com 54 minutos. Sei que você vai falar mais 20, então dá o seu diagnóstico de Taboão. Quais são as novidades de Taboão? Tem alguma, não? Não, eu acho que está ótimo de papo por hoje. Falamos bastante. A gente estava meio sem assunto, assim, os assuntos vão surgindo porque não para, né? Imagina o Brasil não para. assunto. O Brasil não é para amadores, né?
e a gente vai sempre aprendendo as coisas. Se for acompanhando, fica maluco, né? Então, você não falou aí, eu não vi você falar sobre a cédula de R$ 200 que saiu, né, do Lobo-Guará, e que está sob ameaça de extinção, né? Mas como esse governo é de proteger muito a natureza, né? Ele lança uma cédula nova aí para dificultar o troco do povo aí. Mas tá bom da Serra, viu? Olha, a coisa tá meio parada, viu? A coisa tá meio parada. Olha, eu vou Eu dei uma levantada nos pontos aqui relacionados à segurança pública, mas não consegui compilar. Não é bom soltar perdido, é melhor a gente tratar em outra live, né? Mas eu acho que é isso aí. Papo bom, já passou de 55 minutos. Ótimo, agradecer mais uma vez aí o bate-papo. E se não quinta, sexta-feira estamos de volta. Ah, sim, um recado. bacana. A verdade, o ideal é a gente fazer na quinta. Pois não. Amanhã, terça-feira, amanhã tem aí das últimas edições da série PT na sua casa, com o companheiro Jair Cardoso amanhã, terça-feira, né? Às 18h30, com a presença do pré-candidato a prefeito, professor Oderlan, e o nosso mediador lá da série, que é o companheiro Marcelo Mendes, né, que tem conduzido bem lá e tem deixado o encontro ser bem legal, boas trocas de informações lá dos pré-candidatos, professor Oderlan, e o candidato da vez, agora Jair Cardoso, ex-vereador, liderança da cidade aí do Partido dos Trabalhadores, com a nossa consideração e respeito a ele. Bacana. Maurício, então, obrigado pela presença aí. É sempre prazeroso bater esse papo com você. É um tempo bem bacana, a gente aprende com certeza juntos, né? Olhando o noticiário, comentando as coisas da cidade. Eu aprendo muito com você. Mandar um abraço a todos os nossos amigos pré-candidatos em Tabuão. Um grande abraço para o professor Oderlan, pré-candidato a prefeito em Taboão da Serra pelo Partido dos Trabalhadores. Um abraço a você, Maurício. Um abraço ao Dirceu, à Idália, ao Paulo Cicota, à Evânia, à Vitória, ao Travasso, ao Pablo Robert, à Dinha, ao José Alves Bonfim, nosso grande amigo, à professora Osmarina, ao Luiz Amora, ao Jair Cardoso, que vai estar amanhã no PT na sua casa. Então, Facebook/PT Taboão. Live ao vivo amanhã, 18h30. Mandar um abraço para o Sérgio Silva, para a Thelma, para a Elza, para a Leni. Gostaria de mandar um abraço também para a Elisete Araújo, para o Samuel, para a Vitória, né, que entrou em contato, eu acabei de mandar aqui, para o Leonardo Lourenço, lá dos Estados Unidos, assistindo a gente. Olha que legal. Temos ouvintes, Maurício, na América do Norte, está lá escondidinho em Boston. E é o Lourenço ainda? Lourenço, isso aí mesmo. Ainda a minha esposa escreveu Leonardo Lourenço, falei, nossa, é Lourenço, Lorenzi. É Lorenze. Fui corrigido aqui, é Lorenze. Um abração, meu querido, seja feliz aí, ganhe a América, que eu quero ir visitar sua casa em breve, né? Vou mandar um recadinho para ele aí. Na realidade, o Leonardo, ele é como se fosse um enteado, né? Vamos colocar assim, hoje, sobrinho, né? Enteado do meu cunhado, então é um sobrinho postiço, mas é um sobrinho maravilhoso, palmeirense, na final do Paulista. Você sempre quis fazer uma live entre Palmeiras e Corinthians, é nós, Maurício. Olha, é nós. Vamos lá. Temos 2 encontros agora para fazer aí nesse final de live. Quarta-feira é Palmeiras e domingo de novo. Vamos passar de novo. Você lembra do 127, 128? Já está 128 a 127, agora vai ser 129 a 128, meu querido. Juntos e misturados. Vou mandar um abraço aí para todo esse pessoal. O Geru, que está sempre assistindo a gente, o Valdir Roque, lá de Osasco, Carlos Aratini, Antônio Roque, Lilian, sua esposa, né? Antônio Marcos, professora Márcia, que está sempre dando uma atenção para a gente. Ao Noel, grande abraço, Noel. O Elvio, a Gislane, minha esposa, um beijão. Cláudio, Jailson, Marcelo Mendes, sempre está olhando também. O João Marcelo, e é isso. Mandar um abraço lá para o Emílio de Souza, para o Padilha, que também de vez em quando dá uma olhadinha em nós, viu, Maurício? Já vi ele fuçando lá,
Padilha entrou, falei, nossa senhora, será que eu saio? Não, não, quero ver ele aqui batendo um papo com a gente. Mas é isso, gente, ó, já vai dar aí 1 hora, um grande abraço. Maurício, muito obrigado, então. Estamos juntos, meu querido. Como eu falei demais, quer dar mais uma palavrinha aí? Fica à vontade. Lembrar da nossa companheira professora Bebel, combatente aí, enfrentou o policial para entrar lá na Assembleia. Uma deputada não tem acesso à Assembleia, que negócio é esse? Puxa vida, aí a gente fica Mas um sempre pouco. na luta. É, não. E a nossa companheira que faleceu é Ana Gáudio. Ana Gaúcho. Ana Gáudio, um grande abraço, sentimentos de pêsames aí a toda a família. É mais uma companheira que Tabuão perdeu, né? E a gente fica muito triste e em oração. Maurício, um abraço, grande abraço. Fica aí um pouquinho que eu preciso falar uma coisa séria com você, bem séria. Um abraço, queridos. Depois a gente conta aqui no ar o que é sério.